Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O estudo de hoje irá abordar o capítulo 103, Estima do Mundo. Hoje é dia 22 de outubro de 2021 e o grupo de estudo hoje, até o momento, está composto pela Meire, pela Regina, pela Graça, pelo Zé Ricardo. O João Carlos mandou a leitura do tema hoje também. Obrigado, João. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai de infinito amor, toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, mentor da nossa casa, querido irmão Estevão, querido irmão Rodolfo, e todos aqueles que nos auxiliam no nosso trabalho, nós pedimos que estejam conosco, que nos auxiliem na compreensão dos estudos. Estamos aqui de coração aberto, propostos ao estudo, abrindo cada vez mais a nossa mente para que possamos, a cada dia, a cada passo, nos desenvolver, para que possamos um dia, a cada dia, ser seres melhores. Agradecemos por esse momento, por esse encontro tão iluminado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória, para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está parecendo a sequência da nossa live de segunda-feira. Verdade. Eu estou lendo, quer que eu leia no livro? Estou com o livro na mão. Eu estou vendo, já chegou a estima do mundo. É, porque eu tô... a letra é pequenininha e como é ele que tem que ler, então, porque está próximo dele? É assim que funciona? Ah, então. E você está vendo? Mas vamos lá, estima do mundo. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Jesus, Mateus 10, 25. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhe o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o Pai, com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que, mais tarde, será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Olha que legal, né? Hoje o texto está assim chique pra caramba. Então, podem falar quem quiser, depois a gente completa. Então, o próprio termo, né? Estima do mundo. Então, queremos glória. Aí, e quando se trata dos discípulos do Evangelho, jamais a gente pode pensar em ter predileções, né? E achar que temos que ser vangloriado porque falamos das coisas do céu, uma vez que Jesus é que veio nos trazer esses ensinamentos. Então, quando nós temos a preocupação pelo reconhecimento das virtudes, né? E admiração de todos, ele está chamando isso para mim
é o orgulho, né? É o orgulho e a vaidade que ainda tomam conta do ser humano e dessas pessoas que realmente querem ser elogiadas. E isso é muito perigoso. Hoje, principalmente, mais do que nunca, né? Na continuidade da live que a gente estava falando na segunda-feira, a respeito dos adversários de Jesus, eles estão aí à espreita, exatamente esperando esses médiuns vaidosos, né? Essas pessoas que querem aparecer de alguma forma, querem chamar atenção e ser valorizado por aquilo que não é, né? Que jamais nós podemos ou vamos nos demonstrar quando temos humildade, quando trabalhamos para Jesus, como ele fala que aquele que trabalha para ele em silêncio, esse serviço aparece. Mas aqueles que só querem subir no palco, só querem chamar atenção, simplesmente vaidade, orgulho e que não leva a nada. Aí ele fala que esquecem que o reino dos céus, né, não vem com aparências exteriores. E realmente, né? Ninguém se salva por causa dos atos exteriores. É o mesmo que Jesus falava, são copos caiados por fora, mas cheios de rapina por dentro. E nós somos realmente assim, ninguém mostra aquilo que não é. Enquanto a gente usar as máscaras para aparecer diante do público, nós estamos fazendo isso até como se fôssemos. Outro dia eu ouvi um texto a respeito do palhaço, né, falando que ninguém deveria se comparar ou comparar uma sociedade tão corrupta quanto a nossa como se fosse um palhaço, porque ele está lá fazendo as pessoas rirem, né, e de coração limpo, e não é isso que acontece com os nossos irmãos que preocupam só em levar vantagem, em prejudicar os outros. E quando ele fala aqui que somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas, como eles batem o pé em relação à política, né? Primeiro, as pessoas que querem ser chamados, está se destacando e normalmente prejudica as pessoas. Então, a gente pode até lembrar, quando falei na segunda-feira, a respeito dos esquerdistas, né? Aí está aqui no livro, vou falar do livro do Ramatiz, eu adoro a conversa desse rapaz. Aí ele fala assim, a esquerda do Cristo será representada pelos maus, compondo a triste caravana dos que migrarão para uma orbe inferior em relação com seu padrão anticrístico. E a triste caravana será ainda engrossada com outros contingentes humanos provindos das corrupções administrativas, os que locupletam com os bens públicos e dificultam o leite para a criança, o asilo para o velho, o agasalho para o desnudo e o hospital para o indigente. As almas venais que transformam a consciência em balcão, os exploradores sensacionalistas das desgraças alheias, os jornalistas, escritores, tribunos e políticos que instigam ou defendem as forças do ódio, indiferença à edificação superior da consciência das massas. Veja só, né? Chama-se bastante atenção mesmo. Então, a gente precisa ter coragem ou ignorar totalmente a responsabilidade nossa diante de uma administração pública, diante daquilo que não é nosso e que nós temos que administrar. Por isso que eles sempre batem no pé em relação aos espíritas. Se já entenderam a proposta de Jesus, por favor, esquecem disso, porque estamos realmente fazendo isso, né? Então, ele fala dos que pregam a fraternidade, promovendo a separatividade e empregam os recursos da violência para a conversão dos infiéis. Também não deixam de ser, né? Aqueles que pregam em nome de Jesus, né? E fazendo a cabeça das pessoas. Hoje a gente não pode alegar ignorância. Jesus já falou, são cegos conduzindo outros cegos. E nós já temos um espírito
um pouco mais para entender o que Jesus já quis dizer, quando antes ele falava por parábolas e hoje ele fala, o Espiritismo já traduziu tudo isso porque nós já temos entendimento. Aí, vamos lá Aí, esse aqui é interessante também, ó. Os filhos do reino divino sobressaem raramente. Então, são aqueles que fazem a obra escondido, né? Que a vossa mão direita não sabe o que faz a sua esquerda, né? Todos esses que querem já aparecer na sociedade, eles já receberam a sua recompensa. Então, só aqueles que trabalham silenciosamente é que têm direito, que são denominados filhos do reino divino. Aí, se Jesus foi chamado feiticeiro, né? Jesus foi chamado feiticeiro, né? Ele era feiticeiro, era rebelde, ele era vagabundo, ele era tudo para as pessoas porque estava indo contra as coisas do reino do ser humano, do reino do povão, né? Aliás, do povão não, da elite de Roma naquela época. Por isso que ele foi crucificado, porque isso incomodava os donos da lei, né? Aí ele era chamado, que ele andava, que era um vagabundo que andava com as pessoas, que ficava andando no meio de pessoas de mau caráter, nunca entendeu o papel dele, mesmo ele falando, eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. E mal sabia eles que também eram doentes, né? Então eles eram feiticeiros. Não está diferente que hoje nós que somos espíritas e que dedicamos e falamos sou espírita e acontece, né? Não, isso é coisa do demônio. Até hoje as pessoas falam, em pleno século XXI, no final dos tempos, as pessoas ainda acham que o espiritismo é coisa do demônio. E sem que nós façamos nada para isso, o espírita não ofende as pessoas. Eu acredito que uma minoria e se ofende é porque ainda não entendeu. Se perde tempo discutindo religião, é porque não entendeu que o espiritismo não é religião, ela é uma filosofia, uma ciência, uma filosofia, e que tem um fundo religioso, porque está toda a moral do Cristo incutido nela, né? Essa é a intenção. Ela é a intenção de ser um guia para todas as religiões, não importa que religião que a pessoa é. Só que são iludidos achando que a religião salva. E ninguém salva ninguém. Cada um se salva e o mundo só vai mudar quando cada um mudar, né? Então, da mesma forma, hoje nós somos chamados ainda os feiticeiros. Ainda bem que a gente não vai mais para a fogueira, né? E dia 9 de outubro foi o dia do Alto de Fé de Barcelona. Eu estava vendo, né, a respeito do Alto de Fé de Barcelona. E aquilo realmente aconteceu e mexeu com a sociedade, né, parisiense. E lá na Espanha, quando queimaram o livro, e se vocês virem a revista de 1861 ou 62, vocês vão ver lá que o próprio bispo que autorizou queimar os livros, depois ele se arrependeu, ele se manifesta através ele é solicitado, né? O Kardec pergunta e ele fala que ele arrependeu de ter mandado queimar aqueles livros, que ele tirou um deles e leu e viu a importância. Mas foi providência realmente da espiritualidade para que desse mais um empurrão no espiritismo. Então, nós não temos que estranhar quando aconteceu isso, porque o Kardec, inclusive, no filme, a gente vê claramente que foi intencional até, né, quando esses livros chegaram lá e não chegaram. Mais de 300 livros foram queimados em plena praça, e muita gente tirou o livro meio rasgadinho e viu, e o conteúdo estava lá. Então, a providência da espiritualidade. Agora, nós estamos já no final do século, praticamente, e ouvimos tanta asneira em relação ao espiritismo. Quer dizer,
A gente só pode falar daquilo que conhece, né? Eu acredito isso aí. E agora, podem continuar falando, né? Porque senão eu vou falar tudo. Ai, pronto, pode falar. Vai mesmo. Então, essa mensagem de hoje também entendi como uma chamada de atenção de Emmanuel para todo aquele que segue, né, nosso mestre, ou quer seguir, está buscando esse ensinamento, né? Se é que nós podemos nos chamar de discípulos, né? Então ele fala uma coisa muito interessante aqui, quando ele coloca que muitas vezes a gente fica naquela. A gente pode cair vamos dizer assim, numa tentação, vou colocar bem dessa forma mesmo, de quando a gente está com a palavra, a gente dizer coisas assim, falsas concepções, né? Procurar esse reconhecimento público, né? Como, nossa, quantas virtudes tem esse que está agora falando, que coisa bonita, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o elogio, no meu modo de entender, claro. E é uma chamada de atenção, porque quando a gente, por exemplo, está expondo, mesmo que seja a nossa, por exemplo, aqui a gente está dando a nossa opinião, né, nossa reflexão, mas se a gente vai expor no estudo, a gente tem que ser o máximo, segundo aquilo que eu acredito também, gente, tem que ser o mais fiel, o máximo que a gente conseguir, ou da obra, ou do evangelho, ou do livro que a gente está estudando, né? E tem que deixar separado exatamente, ó, isso aqui é minha opinião, isso aqui é o que a gente compreende, consegue compreender do Evangelho. Porque é muito. Se a gente vê pela internet, agora que tem tanta live, às vezes você pega o mesmo assunto e a pessoa afirma aquilo de uma tal forma, como se ela tivesse vamos dizer assim, a certeza absoluta daquilo que ela está falando. Né? E aí a gente tem que, no meu modo de entender, dividir isso, dizer, olha, isso aqui é minha opinião, isso daqui é minha reflexão, opinião, enfim. Isso aqui é de acordo com o que a gente consegue entender dessa obra, enfim, do evangelho, que seja. Mas o que ele mais chama atenção é para a vaidade, como a Graça falou, concorda, a vaidade, o orgulho, né? Porque querer um reconhecimento público, um reconhecimento material, a gente já viu no evangelho mesmo, que isso daí é querer o aplauso do mundo, né? E ele coloca aqui, né? É uma vaidade. E aí depois ele fala que aquele que se põe no caminho de ser um discípulo, a gente tem que entender que a gente tem a necessidade do nosso trabalho, que ele seja proveitoso. O que é isso? As coisas que a gente se propõe a fazer, que realmente a gente se coloque de modo útil, que a gente aproveite tudo que a gente conseguir, né, fazer dentro das nossas limitações, quais elas sejam, mas que sejam um trabalho proveitoso. Ele fala para a gente não se iludir com vantagens efêmeras, que é esse caso do reconhecimento público, né? Porque anula tudo aquilo que a gente faz de caridade, de aprender a servir, né? De ser um servidor, de ser um instrumento, né? De trabalhar com Jesus. A partir do momento que a gente cai na vaidade, desse momento a gente não está mais trabalhando com Jesus, a gente já está com uma mão, né? Ou seja, lá com o material. E para a gente entender que o sofrimento, que muitas vezes as pessoas não entendem, fazem parte, que nem ele fala aqui, da tortura, né? Imagina, se até Jesus sofreu tanto, foi tratado dessa forma quando esteve entre nós, trazendo a lei de amor, né? E ele sofreu tanto, o que será que nós vamos esperar? Flores? Né? Então
quando a gente caminha, a gente não tem que ficar esperando essas coisas, mas sim entender que a gente vai passar por muitas vezes um caminho cheio de pedras, mas que a gente deve continuar, porque essas pedras é que vão burilar a gente, que vão ajudar a gente a se aprimorar, a se desenvolver. Né? É difícil, quando a gente está lá machucado, é difícil, mas a gente passa. Né? Como eu gosto muito de lembrar o que Chico Xavier, né, falava, orientava a gente, que é justamente, ó, tudo passa. Tudo passa. A Meire fala muito isso, né, Meire? Então, se a gente tiver isso em mente, a gente não fica iludido. Né? Então, a gente tem que buscar sair dessa ilusão. E até ele diz aqui que é ilógico a gente querer disputar essa estima do mundo. É completamente fora, né, vamos dizer assim, não condiz com a lei que a gente aprende, com a lei de amor, com as leis divinas, porque é buscar aquilo que é material, né? E tem até uma mensagem que eu li do Divaldo, não vou ler que ela é um pouco grande, mas ela chama assim, A Vaidade, o Evangelho e o Discípulo. Eu achei interessante. E é uma historinha que fala assim, como se estão no caminho, né? O tal discípulo, a vaidade e o Evangelho. Enquanto o discípulo vai caminhando, ele vai ouvindo, vamos dizer assim, as tentações da vaidade e, ao mesmo tempo, o ensinamento do Evangelho. E ele vai. Só que chega uma hora, o que acontece com ele? Segundo o que diz aqui. Ele cai em tentação, vamos dizer assim. Então ele vai e fala, não, eu vou seguir com você, vaidade. E vai. Aí passa um tempo, ele envelhece, teve lá as glórias do mundo, só que aí no final ele fala que o Evangelho jamais abandonou ele que abandonou o Evangelho. Mas aí no final ele fala, olha, vem a mim, tu que estás cansado e aflito, que eu te aliviarei, porque ele tomou consciência, já mais velho, de que ele tinha tomado o caminho errado, né? O caminho equivocado, vamos dizer assim. Então é muito interessante essa história, depois eu vou até colocar o link para quem quiser dar uma lida, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigada. Mas eu não vou falar não, mas aí depois eu recebi uma oração hoje maravilhosa, espírita, independente, né, que não fosse espírita, eu queria ler, mas eu não vou comentar sobre a leitura não. Aí você comenta. Tá joia. Bom, eu vou me apegar aqui no último parágrafo que fala do discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Anteriormente, nesse mesmo estudo de hoje, nesse capítulo 103, também foi falado dessas vantagens, que é a riqueza, que é a vaidade. Vocês tocaram bastante nesse assunto, a Graça, a Regina também, e a parte das as políticas, né, os políticos principalmente, né, pessoas que acabam sendo servidas sempre. Parece que a vida delas é ser servidos. São pessoas que se tornam ilustres, com ou sem méritos, isso não vem ao caso. Não vem ao caso se eles tiveram mérito, se eles estudaram, se eles se esforçaram, se eles nasceram no berço de ouro, se eles foram colocados lá. Não importa. O que importa é que eles estão deixando de lado essa oportunidade incrível que é essa encarnação de desenvolver, de crescer, de evoluir. E estão por outro lado ainda acumulando débitos, fazendo mau uso de toda essa ferramenta que foi entregue nas mãos deles, né? Isso é algo que vai vir, a consciência vai vir. Provavelmente não será nessa vida, provavelmente. Mas a perseguição, a parte do... Assim, muitas vezes a gente fica assim, imaginando, será que essas pessoas conseguem dormir, deitar no travesseiro e
e não ter um remorso, vendo tanta gente passando dificuldade, passando fome, tanta gente morrendo e ao mesmo tempo eles sendo servidos como reis, com pessoas assim com mordomias, caviar, jatinho particular, tudo com dinheiro público. Assim, eu estou citando um exemplo, mas existem tantos casos diferentes sem ser na política. Pessoas que se aproveitam do grau que tem, as famosas carteiradas, né? O fato de ter um determinado título ou algo do tipo lhe dá essa vantagem, entre aspas, porque é uma vantagem momentânea, que é o que foi falado nesse estudo aqui. É algo que só está comprometendo mais a carga que a pessoa já traz de outras vidas, inclusive, posso dizer, a carga, me ajuda aí, é uma carga de dívidas, né, de débitos, e que ao invés de ela tendo todas essas ferramentas, ela joga pro ar, joga no lixo e não aproveita nada. Muitos tão inteligentes que que tem todos os meios, tem poder, tem tudo para estar lá, tá no momento para fazer a coisa certa e não aproveita a oportunidade. Eu sei que tem muitos também que fazem de tudo, que estão se doando a vida, doando a saúde e também não são notados, são perseguidos e tudo mais. Mas é difícil, porque quando se está num meio muito infectado de coisas más, quando tem uma luzinha lá dentro, é difícil a gente enxergar aquela luz brilhando, né? É difícil. A gente percebe hoje que a mídia em geral também, a gente não pode confiar, não dá para acreditar em mais nada. O importante, pelo menos aquilo que eu sempre segui e eu até hoje eu acredito como sendo a fonte principal, a gente procurar sempre a origem da notícia, sempre. Se a gente vê algo, vamos atrás para ver, não através daquilo que alguém pensa ou alguém interpretou do que aconteceu, mas a origem, ver o fato real, para a gente descobrir se aquilo é realmente verdadeiro ou não. Mesmo assim, às vezes é difícil, é complexo a gente perceber. No meio acadêmico, são as fontes primárias, né? As fontes primárias, a gente ir atrás da fonte original, sem ter distorções. E é bem que a Graça falou, é justamente aquilo que foi abordado na palestra dela na segunda-feira, a luta do bem e do mal, né? Jesus era uma luzinha lá, uma luz no meio do deserto, lutando com tantas pessoas, com tanto poder, com tanto ego. Jesus ele ficou lá no templo lutando com essas pessoas, com esses donos dos templos, com os imperadores e tudo mais, ou ele foi pregar no campo? Ele se afastou e ele conseguiu cumprir a jornada dele, não através do atrito, da guerra. Não, ele foi lá através da paz, da calma, ele pregou o amor. E para pregar o amor, ele só precisou da natureza. E aos poucos as pessoas foram chegando atrás dele. Né? Bom, eu acho que... porque, na verdade, para fazer essas coisas, o primeiro passo você tem que ter caráter, você tem que fazer aquilo que você realmente é. E por isso que Jesus impunha a qualquer doutor da lei com o respeito, qual do caráter que ele tinha. E hoje, infelizmente, você não sabe quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, porque a sociedade está totalmente corrompida. Por isso, essa pandemia, para separar realmente o joio do trigo, para que o trigo continue a florescer e o joio vai viver do jeito que eles gostam. Só que lá no outro orbe que eles vão ter que lutar para chegar no ponto que eles querem. Será que eles vão continuar corruptos de novo, depois de tanto sofrimento, num outro lugar onde eles vão reconstruir? Né? Então, é o que acontece. Cada um segundo as suas obras. Então, não tem perdão na última hora, não. Plantou, vai ter que colher e ter que deixar os que já querem colher livres para fazer o caminho espiritual.
É isso aí. Tem um livro que é o livro do Divaldo, que ele cita bem, ele é muito bom esse livro. Ele conta o momento que a Terra está passando hoje, da pandemia e tudo mais. Ele escreveu agora, durante a pandemia. Eu li o livro, já esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho esse livro aqui. Na transição planetária, uma coisa assim. Então, depois da transição planetária, ele fez esse livro, sim. Ele foi muito vendido, inclusive. É muito bom esse livro. E aí ele explica justamente essas pessoas que estão no poder, essas pessoas que até nos umbrais que foram movidos, algumas cidades inteiras foram movidas dos umbrais da Terra já para outras orbes, que já não vão mais encarnar aqui na Terra. Agora tem outras que estão tendo a última oportunidade. A gente enxerga que elas estão se agarrando em todas as formas pelo poder, como se fosse aqueles... quando o marimbondo percebe que o cacho vai ser atacado, eles começam a ficar tudo desesperados e saem atacando todo mundo que vem na frente, né? Pode falar, Rê. Só o título do livro é No Rumo do Mundo de Regeneração? Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Vou colocar o link. É um livro muito bom. E, bom, eu acho que esse estudo hoje está bem rico, acho que já foi bastante explorado, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? Eu não gosto muito de falar dessa parte não gosto de falar, não. Eu não gosto. Peraí, deixa eu ver. Pode falar. O Ramatiz fala para você, o Ramatiz. Alguém pergunta para ele assim, supondo que esses seres se convertem na hora derradeira, né, de seu afastamento da Terra, porventura Deus não os perdoará? Né? Aí ele responde, não alimenteis as falsas ilusões que as religiões criaram a esse respeito. O perdão exige uma premissa que é a ofensa. Ninguém pode perdoar sem ter aceito ou considerado a ofensa correspondente. Portanto, para que Deus perdoe, é necessário conceber-se que antes disso se sentisse ofendido. Uma vez que Deus não se ofende, pois é o absoluto criador incriado, não precisa perdoar. Ele é a lei suprema, cujo objetivo se revela na consecução da felicidade do espírito. Demais, o perdão à última hora, como já explicamos, não modifica o conteúdo íntimo da alma, a qual necessita reeducar-se para se harmonizar com as esferas de vibração mais pura. Então, não adianta aqueles promessas falsas dos falsos cristos e dos falsos profetas, que você pede perdão, que na última hora Deus te perdoa, porque você não tem, isso não está no seu espírito, e a natureza não dá salto. Por isso, reeducar-se é importante. É isso aí. É isso aí. Regina, você quer falar mais alguma coisa? Então podemos então passar para a prece de encerramento, que a Meire vai fazer. Então tá. Obrigado a todos pelo estudo de hoje. Desculpa um pouco esse tom, assim, eu não gosto de falar de amor, de coisas boas, tal, mas passei um pouco do ponto hoje. Nós não podemos acovardar, a gente tem que falar aquilo que pensa, porque as pessoas precisam saber que é questão até de entendimento e de respeito aos outros. Porque ficar calado não resolve nada, não ajuda ninguém. Que esse estudo de hoje, ele parece que puxou da gente, né? Eu fico ao mesmo tempo não querendo falar nada, mas já falaram que os lugares mais quentes do umbral são para aquelas pessoas que ficam em cima do muro, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá cheio de gente em cima do muro, não tem problema não, que aí na hora é só dar um empurrãozinho que eles acham o lugar deles logo. Em cima do muro, assim, eu digo não no posicionamento, mas de ver tanta coisa, assim, tanta informação. É uma coisa tão triste esse negócio de fake news. Eu não sei por que a pessoa
propaga mentira ou algo que seja em verdade, tudo por dinheiro. Isso é muito triste, enganar as pessoas. Mas quem está falando a verdade? Eu não sei, eu não discuto muito, porque eu não sei quem é que está falando a verdade. Esse é o problema mais sério. Então, vamos atrás das fontes, das obras, né? Das obras, o que cada um fez, né? O que cada um fez. Eu acho que é isso que é o que a gente vai conseguir separar o joio do trigo, né? As obras de cada um. Não aquilo que é falado, porque a gente não pode mais acreditar nas palavras das pessoas. Principalmente dessas pessoas que a gente tanto vê nos canais de comunicação. Meire. Microfone. Opa, agora abriu. Agora deixa eu procurar aqui a mensagem. Ah, tá aqui. Posso fazer? Tá. Oração da gratidão. Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que já tive na carne. Obrigado pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado por minha família, amigos, irmãos, a caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo seu amor infinito. Quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais pacientes, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, de chuva, de raios e de vento, que traz um equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus, Mestre Maior, obrigado pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigado pela compreensão, paciência, tolerância, e que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigado a todos que de alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque são todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente a todos indistintamente. Obrigado, Pai, Senhor da vida. Que assim seja, graças a Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo.